Tá, pessoal, a gente vai começar a estudar um novo tópico agora, tá? A gente passou quase 2 meses estudando a Terra. A gente falou sobre a atmosfera, a gente falou sobre campo magnético, solstício, equinócio, né? A gente falou sobre várias coisas relacionadas à Terra. E hoje a gente vai falar do corpo celeste mais próximo da Terra, que é a nossa Lua, tá certo? Alguém entrou na live, é o Will. E, como eu estava falando, a Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra, certo? Um corpo celeste que ele basicamente ele orbita ao redor da Terra, certo? A Terra orbita o Sol e a Lua orbita a Terra, certo? Nessa aula aqui eu vou focar mais nas características gerais da Lua, né? Vou falar sobre algumas informações sobre do que a Lua é feita, qual é a densidade, volume, né? Eu vou falar da missão Apollo 11, que foi a missão onde os primeiros seres humanos pisaram na Lua, tá? E na próxima aula, que é na próxima sexta, eu irei falar dos eclipses, tá? Os eclipses que são fenômenos que acontecem devido à posição da Lua em relação à Terra e o Sol, tá? Mas isso é um assunto da próxima aula. Então vamos começar, tá? Então algumas informações gerais. A Lua, pessoal, ela é um satélite natural. Eu acho que vocês já devem saber essa informação. Só que a pergunta é, o que é um satélite natural? A Lua é um satélite natural, mas o que é um satélite natural? O satélite natural, ele basicamente é um corpo celeste que possui uma órbita interligada a um planeta. Ou seja, é um corpo celeste que orbita um planeta. Ok? A Terra, ela não é um satélite natural, porque a Terra orbita uma estrela, certo? A Terra orbita uma estrela. A Lua não. A Lua, como ela orbita um planeta, que é a Terra, né? E quando eu falo orbitar, pessoal, eu quero que vocês entendam como se fosse fazer aquele movimento de translação, né? Em torno da Terra. E como a Lua ela translada em torno da Terra, a gente fala que ela é um satélite natural, certo? Natural porque não foi criado pelo homem, tá? A Lua não foi criada pelo homem, como aqueles satélites de comunicação, os satélites de GPS, de Wi-Fi, não. Aqueles lá foram criados pelos homens, né? Enviados pelos homens. A Terra não, a Lua não. A Lua ela é um satélite natural porque ela não foi criada de forma artificial, né? Ela foi criada de forma natural, pela natureza. A gente vai ver nessa aula aqui, na verdade, a gente vai ver algumas teorias sobre como a Lua nasceu, tá? Então, o primeiro ponto que deve ser destacado é que a Lua é um satélite natural, ou seja, a Lua ela orbita um planeta, ok? E a Lua ela é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar, tá? O Sistema Solar é composto de 8 planetas, né? Milhões de asteroides e alguns planetas anões. E cada planeta tem um conjunto de luas, tá? Alguns planetas não têm lua, certo? Como Mercúrio, por exemplo. Mercúrio não tem lua. Alguns planetas têm muitas luas, como Júpiter e Saturno. A Terra não. A Terra só tem uma lua. E essa lua ela é a quinta maior lua do Sistema Solar. Ela só fica atrás de Ganímedes, que é a lua de Júpiter, de Titã, que é a lua de Saturno, de Calisto e Io, que também são luas de Júpiter, tá? Então, aqui temos a Ganímedes, que é a lua de Júpiter, é a maior lua do Sistema Solar, tá? Temos a Titã, que é a lua de Saturno. Sobre essa lua aqui, tem um filme na Netflix, que eu acho que é Titan, o nome do filme, que é sobre um cientista que ele vai ser mandado para Titã para morar lá. Bem legal o filme da Netflix. Então, Ganímedes, Titã, Calisto, né, que na minha opinião é a lua mais bonita do Sistema Solar. Ela também é uma lua de Júpiter. Io, também é uma lua de Júpiter.
e a nossa Lua da Terra, tá? Ela é a quinta maior na escala, ok? Guardem essas informações, tá? É importante. A Lua ela é a quinta maior, só fica atrás desses 4. Essa informação já caiu na OBA algumas vezes. De perguntar, por exemplo, qual é a maior Lua do Sistema Solar. E aí, você já tem que ter na memória que é Ganímedes, né? Ganímedes que é a Lua de Júpiter. Ok? E aí, na opinião de vocês, qual das 5 é mais bonita? Eu acho Io. eu acho Calista, tá? Eu acho A Calista. quarta. A Io é mais bonita? A Io é mais bonita? É, a quarta. É a Eu Io, acho né? Titã. Io. Titã? Titã é bonito mesmo. Mas... Eu não sei. Eu gostei de todas. Não, tem que escolher uma, vai. A nossa é mais bonita, atenção, Jorge. Eu gostei da primeira e da terceira. Da primeira, Isso, mano, a terceira tá muito a linda. primeira. Não, pra mim a terceira, cara, é porque eu já vi ela, tá? Num telescópio. Eu acho que é por isso que eu acho ela bonita. Eu vou escolher a segunda, ninguém escolheu a bichinha. Titã. Não, acho que alguém falou Titã, não falou não. Eu falei. Ninguém falou. Tinha que ser o Igor. Ninguém falou a nossa lua, né? Coitada, desprezada. Mas nossa lua também é bonita, tá? Ela tem um charme muito legal. Ela tem quase uma marquinha de nascença, a lua, tá? Mas Nossa, na minha preferência, a Calista é muito bonita. É uma coisa. Professor, Oi. tinha uma dessas, eu não sei se isso é loucura, mas tinha uma dessas luas, não sei exatamente essas, que podia ser terraformada, não podia? É Titã. Titã, Ah, tá. Gostei da série. Titã é a lua que ela tem características de Terra, tá? Bem semelhantes. Logicamente que a atmosfera de Titã ela é totalmente diferente da atmosfera da Terra, mas tem algumas condições que favoreceriam a vida da Terra. Até a distância de Titã para Júpiter, tá? Porque para Titã, Júpiter é quase um planeta, né? É quase uma estrela, né? Titã tem tamanho de planeta. E Júpiter tem tamanho de estrela, né? Uma comparação bem chula aqui, mas é por isso que tem algumas condições que Titã favorece vida, tá? Só que são condições um pouco complexas, vamos dizer assim. Ok? Adiante. Comparando o tamanho do seu planeta hospedeiro, né? Ou seja, se você pegasse todas essas luas que eu falei para você, né? Ganímedes, Titã, Calista, Io, se você comparar essas luas ao seu planeta hospedeiro, né? Eu chamo de planeta hospedeiro o planeta que a Lua orbita, né? Que o satélite orbita. A Lua ela se torna o maior satélite natural, né? Em comparação com o seu planeta, a Lua se tornaria o maior, porque Ganímedes comparado com Júpiter é quase um grão de areia. Titã comparado com Saturno é quase um grão de areia. Calisto comparado com Júpiter é quase metade de um grão de areia. Io comparado com Júpiter é um quarto de um grão de areia, né? Então a Lua comparado com a Terra, né, seria uma comparação que deixaria a Lua como se fosse a maior, tá? Em termos de comparação. Porque a Terra ela não é tão grande como Júpiter e Saturno, né? Mas ela é grande o suficiente para deixar a Lua perto dela, mas ela não é tão grande para essa diferença de tamanho da Lua para a Terra influenciar na órbita da Lua, ok? Então, nessa relação entre tamanho do planeta e Lua, a nossa Lua se tornaria maior, tá? Mas em escala real, a nossa Lua é a quinta maior, ok? Bom, a Lua ela tem 27,27% do diâmetro da Terra, tá? Ou seja, o diâmetro dela, se você pegar de ponta a ponta a Lua, do equador dela, né? Do equador de uma ponta a outra, você mede uma distância de 3.474,8 quilômetros, ok? A Terra, o diâmetro dela é de 12.000 quilômetros, né? A da Lua é mais ou menos 3.500 quilômetros, ok? Então não é tão pequeno não a Lua, tá? Como
como a gente pensa. A Lua ela tem seu tamanho, né? Bom, a Lua tem cerca de 60% da densidade da Terra, né? Ela não tem uma densidade tão pequena, a densidade dela é média, vamos dizer assim. E aqui tem alguns parâmetros que é legal vocês anotarem, tá? Eu não vou falar para vocês decorarem esses parâmetros, porque até é muito complicado, mas é sempre legal deixar esses parâmetros anotados, tá? O diâmetro equatorial, né, que eu acabei de falar, o da Terra é 12.756,2 km, o da Lua é 27,27%, né, chega a ser 3.474 km. A densidade da Terra é 5,515 gramas por centímetro cúbico, ou seja, na Terra, em 1 centímetro cúbico, cabem 5,515 gramas de terra, e na Lua, em 1 centímetro cúbico, cabem 3,34 gramas de Lua, né? Se fosse calcular em porção de terra e Lua. Tá? Então as densidades não são tão distantes. Okay? Em comparação com a massa, né? A massa da Terra é de 5,9736 vezes 10 a 24 kg. É uma massa extremamente grande, né? Isso aqui é um 5 com 24 zeros. E a massa da Lua não é tão pequena também, né? A massa da Lua é 7,349 vezes 10 a 22 kg, tá? Não é uma massa também desconsiderável. Okay? É por isso que quando você pega em relação ao planeta hospedeiro, a Lua se tornaria o maior satélite natural. Tá? O volume da Terra é de 1 vezes 10 a 12 km cúbicos e o da Lua é de 2 vezes 10 a 10 km cúbicos. Tá? Em relação também ao volume, também não é muito pequeno. Já a temperatura é um pouco diferente. Né? A temperatura média da Terra, né, é de 14 graus, essa temperatura aqui já é estabelecida, de 14 graus. A Lua, como ela não tem atmosfera, a temperatura dela cai demais. Fica menos 53,1 graus negativos, né? Então esse eu acho que é o único parâmetro um pouco diferente entre a Terra e a Lua, tá? Beleza? Posso passar adiante? Sim. Continuando com algumas informações. Isso aqui é legal, ó. Isso aqui já tem algumas questões de física que a gente faz esse problema. Se você comparar com a Terra, a gravidade da Lua, ela se torna muito pequena. Né? O que eu falo como gravidade? Gravidade, pessoal, é a força, né? Ou gravidade ou aceleração gravitacional. Né? Na física é representada por aquele G. G igual a 9,81, né? Ou G igual a 10 metros quadrados por segundo. Metros por segundo ao quadrado. Se for comparar, na Terra, a gravidade é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração que você tem quando você cai... Vamos supor o seguinte, vamos supor que você está no prédio e pula do prédio, tá? A aceleração com que você cai é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Né? É uma aceleração relativamente alta. Na Lua, a aceleração é de 1,62 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se você der um pulo na Terra, você vai pular, vai ficar com seus pés suspensos, né? Um pouco do solo, e depois vai voltar. Na Lua, se você pular, você demora mais para voltar, porque a aceleração é menor. É por isso que nas imagens da Apollo, você tem aqueles os astronautas pulando, e eles pulam, e parece que é uma eternidade para eles voltar para o chão de novo, né? É justamente porque a gravidade na Lua ela é muito menor que a gravidade na Terra. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você pesa 70 quilos, tá? Aliás, a sua massa é de 70 quilos na Terra. Sua massa é 70 quilos. O seu peso na Terra, né? Ele é quanto? Ele é dado pelaquela formulazinha lá das leis de Newton, não é? O peso é igual a massa vezes a gravidade. Ok? Se a gente considerar na Terra, a gravidade na Terra é de 9,81.
Então é só substituir, né? Ficaria a massa da pessoa, que é 70, vezes a aceleração da gravidade, que é de 9,81. Ou seja, o peso da pessoa na Terra seria uma coisa em torno de 680 newtons. Essa é a força que te empurra quando tu tá pulando, né? Ela te empurra para baixo para tu descer. Na Lua, essa mesma pessoa com 70 quilos, ela pesaria, né? Substituindo aqui a gravidade da Lua, que é 1,62, ela pesaria só 113 newtons. Ou seja, a força lá para te empurrar para baixo para você descer, ela é muito menor. Ela é cerca de 6 vezes menor. Ok? Isso aí é só para a gente ter uma comparação. Então, a gravidade na Lua é muito menor que a gravidade na Terra, tá? Até porque a Terra é um planeta maior que a Lua, né? Então, a gravidade dela teria que ser maior. Tudo bem? Alguma dúvida com os cálculos, pessoal? Entenderam aqui a jogada? Vocês conheciam essa fórmula do peso? Conhecia? Alguém não conhece essa fórmula? Acho que eu vi no novo ano. Conheço. É Eu massa, queria né? comentar. 600 newtons é coisa pra caramba. Pois é. Pois é, é muita coisa, né? Então, basicamente, essa aqui é outra informação importante sobre a Lua, né? A gravidade lá é menor. E a gente vai fazer uma questão na lista de exercício, que é para fazer um cálculo que usa essa informação, tá? Então, continuando com as nossas informações gerais. E a Lua, ela é formada de quê? Quais são os componentes da Lua? Os componentes químicos da Lua, tá? Basicamente, a Lua é feita de alguns metais que na tabela periódica são chamados de metais terrosos, tá? E ametais. Principalmente óxido de silício, óxido de alumínio, cálcio, ferro, magnésio, titânio e sódio, tá? Essa aqui é a composição química da Lua, ok? Óxido de silício ou silica, né, que é chamado, é o SO2, que é o óxido de silício, ou a silica. O óxido de alumínio, né, ou a alumina, que é o Al2O3. O cal, né, aquele cal que a gente usa, né, que é chamado também de cal virgem, que é o óxido de cálcio, né. Ferro, né, basicamente o núcleo da Lua é de ferro, é um óxido ferroso. Magnésio, titânio e sódio, tá? Essa informação aqui só é por curiosidade, tá? Geralmente a gente não... Isso não é muito importante quando a gente vai fazer... estudar questões da OPA, tá? Nunca caiu uma coisa sobre composição química. Mas eu achei interessante para vocês saberem do que é feita a Lua, né? Às vezes a pessoa pensa que a Lua é feita de pedra. Só que tem que saber que aquela pedra é feita de quê? A pedra em si não é um material, né? Vocês sabem, né? A pedra não é um material. Não existe na tabela periódica um material pedra, né? Existe os materiais que compõem a pedra. Silício, né? Carbono, ferro, magnésio, titânio, sódio, etc, etc, tá? Então a Lua basicamente é feita de silício, alumínio, cal e ferro, né? É aqui as maiores porcentagens, ó. Isso. Oi. Não tinha um material na Lua que era ótimo como fonte energética e talvez tivesse até uma disputa pela outra viagem à Lua por causa dele? Que só pode ter lá por causa da radiação solar? Na verdade, essa questão aí do material especial nunca foi muito bem investigado, assim. Nunca se... basicamente só foi uma teoria, certo? Quando a Apollo 11 trouxe os Apollo 11, depois a Apollo 17, né? Elas trouxeram as pedras lá da Lua. Tinha algum material que era meio estranho lá. Só que os químicos, né, e físicos, eles pensavam que era algum isótopo. O isótopo, na verdade, é quando você tem um material que tem um elétron a menos, né? Ou um próton ou um nêutron a menos, tá? Mas o que é legal lá é essa mistura de elementos aqui, ó. Silício e alumínio, tá? Essa composição aqui, ela ajuda, né, na retenção de radiação.
tá? Então é por isso que em 2024, né, a NASA ela está pretendendo mandar para a Lua a missão Artemis. A missão Artemis, que é a missão que vai finalmente, né, como as pessoas, parece que as pessoas têm um negócio com a Lua, né, que as pessoas, quando a gente chega na história, um pouco da história que eu vou contar para vocês, a galera não acredita que o homem foi à Lua, tá? Tem pessoas que não acreditam nisso, ok? A pergunta é, não sei porquê, mas tem pessoas que não acreditam. E aí tem o rumor o seguinte: se eles foram à Lua uma vez, por que eles não vão de novo? A resposta é simples, porque não tem nada de interessante na Lua. Nada que você... Não tem nada especial lá que você gaste milhões de reais para tentar descobrir. Até porque que nas missões Apollo, que foi muito dinheiro gasto, o pessoal fez tudo que tinha que fazer na Lua. Não tem nada especial lá, é só realmente a Lua. Não tem ouro lá não tem diamante não. É só isso mesmo, tá? Mas existe agora, né, depois da tecnologia se desenvolver muito, eles estão pensando em colocar na Lua uma base, tá? Uma base de pesquisa. Que seria uma base lunar, a primeira base lunar, né? Com pessoas lá pesquisando, ok? E também para colocar radiotelescópios na Lua. Porque como a Lua não tem uma atmosfera, observação de radiotelescópio lá fica muito melhor, né? Então esses aí são um dos objetivos da missão Artemis, ok? Que vai levar a primeira mulher à Lua, tá? Então o Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar lá, trouxe só pedra, tá? Trouxe só pedra para a Terra, não trouxe nada de legal. E aí agora na missão Artemis vai ter a primeira mulher. Já estão treinando, tá? Já tá. Se você quiser se inscrever, não tem mais inscrição, tá? Para ir, infelizmente. Já tá tendo treinamento da missão Artemis para as primeiras mulheres. Na Lua também ficaria mais fácil para Marte, não ficaria? Pois é. Aí já é uma questão de Uber, né? Uber espacial, né? Porque assim, com certeza para lançar da Lua seria mais fácil. O problema é para lançar, né? Só um tempinho. Eu acho que daqui a alguns anos, né? Eu acho mais rápido do que eu penso. Já vai ter uma base lunar bem desenvolvida para a gente pensar em começar a lançar da Lua. Tá? Mas isso tem que ter pessoas ricas por trás disso, tá? Para incentivar. Tem o Elon. O Elon não. Eu acho que o Elon não, porque o Elon ele tá muito focado em Marte, cara. O Elon ele tá muito focado em Marte. O negócio dele é Marte. Temos que ter um Elon Musk para a Lua. Isso é fato. Tem que ter um Elon Musk para a Lua. Se ele, sei lá, quiser gastar mais dinheiro, pode ser que ele comece investindo na Lua, né? Mas eu acho que não sei se é a vibe do Elon não, né? Mas não sei o que tem na cabeça desse pessoal rico, que quer gastar dinheiro, né? A gente comemora, né? Que é uma coisa boa pra ciência, tá?